Quero contar também que o Vasco está acertando os últimos detalhes para mandar Manuel Capasso, zagueiro argentino, por empréstimo para o Olímpia, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Clássico no Newton Santos, o Botafogo recebe o Vasco, né? Quase aí na boca da Libertadores pro Botafogo. Cadê? Um clássico com pitada de decisão. O confronto direto entre Botafogo e Vasco neste domingo às 4 da tarde no estádio Newton Santos pode aproximar uma das equipes de uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Cruz Maltino ocupa a 5ª posição com 13 pontos, um a menos que o Glorioso, que fecha a zona de classificação com 14 pontos. Após a vitória por 3-0 sobre Volta Redonda, o Alvinegro chega embalado para o confronto, mas com dúvidas na escalação. Thiago Nunes pode poupar peças de olho no jogo de quarta-feira, primeira partida pela segunda fase da pré-Libertadores contra o Aurora da Bolívia, na altitude de Cochabamba. Mais uma vez o Vasco prejudicado. Quando eu cheguei aqui, me falaram, pô, Alexandre, você vai ver, o Vasco é muito prejudicado. A gente começa a achar, pô, será que é isso mesmo? E, infelizmente, eu tô vendo a dificuldade que o Vasco tem no Campeonato Carioca. Já o Vasco chega pressionado pela vitória e o técnico Ramon Dias deve levar força máxima para o clássico. Nos últimos 5 jogos o time só teve uma vitória e segue na bronca com a arbitragem da competição. O principal desfalque do Vasco para a partida será o chileno Medel, que foi expulso no empate contra o Fluminense. A boa notícia é que Payet e Verratti devem estar mais uma vez em campo como referências da equipe. Um clássico que promete grandes emoções e que vale um grande passo rumo à semifinal do Campeonato Carioca. Tem um conjunto de palavras que um grande comunicador fala que define o momento do Campeonato Carioca, que é loucura, loucura, loucura. Lucas Pedrosa. Pode não ter jogo no domingo. Pode não ter jogo no domingo. Gente, eu já tô com a minha bolsa arrumada. Tudo preparado. Que eu tenho minhas coisas, que eu levo meu binóculo, meus negócios. O que é, o Pedro? Eu vou ler aqui o comunicado que o Vasco me enviou hoje, que é o seguinte. O Vasco da Gama enviou um ofício à Ferj solicitando a arbitragem FIFA de fora do Rio de Janeiro para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo. Caso não haja tempo hábil para tal, o Vasco solicita o reagendamento da partida para que o pedido, que visa a melhora da qualidade e a garantia de uma arbitragem justa, seja atendido. O clube reafirma o seu compromisso de trabalhar em parceria com a Ferj para buscar meios de melhorar a qualidade da arbitragem de forma sustentável e perene para as próximas competições. Mas olha só, e se o Vasco decidir sair do Campeonato Carioca, pode? Não pode. Por quê? E eu vou falar por quê aqui, ó. Tem muitos torcedores do Vasco da Gama que ficam, sai do Carioca, bota sub-20. Não pode, por quê? Punições esportivas por desistência do Campeonato Carioca, rebaixamento no Campeonato Carioca, rebaixamento no Campeonato Brasileiro e não participação na Copa do Brasil em 2025. Punições financeiras, multa administrativa de 10 milhões de reais e multa desportiva de 100 a 100 mil reais. Pedrosa, bota o sub-20 então. Não pode, o regulamento também não deixa e o Vasco não pensa em colocar isso. Apesar da arbitragem estar dificultando muito o caminho do Vasco e parece não querer que o Vasco vá para as semifinais do Campeonato Carioca, a comissão técnica não tem a tendência de desistir, muito pelo contrário. Todas essas situações prejudiciais ao Vasco, jogo após jogo, só fizeram o grupo estar mais unido e querendo ainda mais a vitória para se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Aí, vem cá. Mas pra você não é tão ruim adiar não, tá? Por quê? Tem Libertadores. Ai, você tá certo. Tem jogadores machucados no Botafogo. Você tá certo, hein? Botafogo poderia poupar. Onde é que assina aí? É. Onde é que eu posso assinar? Liga pro John. Tem um papel aí pra eu assinar? Uma forcinha. Mas isso, primeiro, se a Ferj não aceitar o árbitro de fora, o Vasco vai tentar adiar a partida. Pode ser que não adie, pode ser que nada disso dê certo. Sim. Mas aí a briga vai continuar, o problema vai continuar. E aí eu fico chateada. Fico mesmo. Vocês sabem que eu gosto da beça do Campeonato Carioca, né? E assim, todo ano acaba acontecendo uma coisa, um chacoalhamento, um problema. E assim, é uma extensão do que acontece no Brasil, porque o problema de arbitragem ele é nacional. E aí acaba que a gente cobra mais, obviamente, e tem que cobrar. E eu falo isso sempre aqui. E o Vene é um cara que fala muito isso aqui.
Você é prejudicado, aí você vai lá, reclama e todo mundo se cala. Sim. Aí na outra rodada, o outro é prejudicado e você já faz o sonso, não vi, e o outro reclama. Quando todo mundo não se unir para tentar resolver esse problema, que é a arbitragem, ela é um personagem no futebol em que ela muda o caminho de uma partida, de um título, de um futuro, de uma competição inteira. Um trabalho de milhares de jogadores e pessoas que fazem uma competição acontecer. A arbitragem, se ela errar, se ela falhar, ela muda esse caminho. De pessoas, de funcionários, de sonhos e etc. Então, se todo mundo não se juntar e tentar resolver um problema a nível nacional, eu não estou nem dizendo só regional, e que seja um caminho regional para começar um nacional, ô Rafa, isso nunca vai se resolver. É verdade. E a FERJ, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ela não colocou soluções, né, para resolver aí esses problemas. E o Vasco está certo, o Vasco tem provas de que foi prejudicado, o Vasco perdeu pontos, o Vasco perdeu jogadores. E isso pode aí decretar a não participação nas fases mata-mata, né, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca. Então o Vasco está certo aí de cobrar, de exigir, e a FERJ tem que tomar providências para resolver. Já tomou. Já tem, ó, Tem nota, por favor, anota. Ai, vocês são muito inteligentes. Vamos? Nossa, eu fico impressionada Instagram com vocês. da FERJ. Eles já estão lá. Vai colocar aqui que a FERJ já, obviamente, emitiu uma nota. Solução? Não sei, Não. Ele leu ali. Muito É pelo o que contrário. tem aí? Vai pro embate. A FERJ não aceitou, fala que o Vasco não conhece o trabalho que é feito dentro da arbitragem da FERJ. E não. Aí, ó. Tá aí, ó. A gente tem no Rio um árbitro FIFA muito bom que se chama Bruno Arleu. Sim. O Bruno Arleu, eu não sei vocês, eu adoro o Bruno, acho ele um ótimo árbitro. E ele é árbitro FIFA, né? Aqui, ó. Mas eu acho que pelo interesse do Vasco é ser fora do Rio. Tem que ser fora do Rio. Ao Vasco da Gama SAF, o pedido evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos, desde a formação, assim como dos profissionais que compõem o quadro. Afirmar como justo a arbitragem de fora do Rio para seus jogos é completamente sem propósito. E mais uma vez a FERJ reforça que o que tá ali? As portas. As portas estão abertas ao Vasco e todos os filiados para qualquer debate. Ai, Pedrosa, vai ter muito... Mas aí, qual é o conhecimento que a gente tem aqui da arbitragem da FERJ do Campeonato Carioca? O conhecimento que eu tenho até agora, Fernanda, são de 8 jogos e em 4 o Vasco foi prejudicado. Esse é o conhecimento que eu tenho, FERJ. Assim, se vocês querem mostrar alguma coisa, o trabalho que vocês estão mostrando é horroroso. E eu só tô falando aqui do Vasco, tá? O Volta Redonda já foi prejudicado nesse Campeonato Carioca, o Madureira já foi prejudicado. Se você for pegar lances de Flamengo, Fluminense e Botafogo, com certeza esses times também já foram prejudicados. O trabalho de vocês é horroroso. O trabalho que a gente conhece da FERJ na arbitragem é horroroso. Salva-se 1, 2, no máximo. Os árbitros de vocês, eles mostram que eles são amadores. Então, assim, é de completo desconhecimento. O único conhecimento que não só o Vasco da Gama, mas quem acompanha o futebol carioca tem do Campeonato Carioca hoje em dia é que é uma competição extremamente mal organizada e que não tem a mínima noção do que é realmente uma arbitragem de qualidade. Ah, tem a empresa Good Game. A empresa Good Game disse que o árbitro do Bruno Mota só teve um erro nas mais de 100 ações que ele teve no jogo contra o Vasco Fluminense. Desculpa, vocês estão malucos, vocês estão querendo enganar a gente, sendo que a gente tem olho, a gente enxerga e a gente entende sobre futebol. E o que ele fez na partida contra o Vasco e contra o Fluminense, eu não digo nem só sobre o Vasco, foram erros para as duas equipes, mais pro Vasco e menos pro Fluminense, foi um absurdo. O cara conseguiu errar escanteio, inverter falta, errar lance de pênalti, lance de impedimento. Então assim, cara, FERJ, com todo respeito, é uma vergonha, cara. Esse tipo de nota é uma vergonha. Eu não tô nem falando sobre a atitude do Vasco. Agora, vocês falaram que vocês têm um trabalho maravilhoso na comissão de arbitragem, vocês estão brincando com a cara do torcedor e brincando com a cara dos clubes também. Muito bem, para quem não entende muito bem em relação à arbitragem, você tem a formação dos árbitros em cada região, né? E aí você tem aquela federação da região que cuida daquela questão toda ali. E daquela região nascem árbitros e o ápice de um árbitro é chegar ao que a gente chama de árbitro FIFA, reconhecido pela FIFA e pode apitar jogos internacionais. Que no caso aqui, como eu citei, no Rio de Janeiro, a gente tem o Bruno Arleu. Inclusive hoje eu acho que ele é o único árbitro do Rio de Janeiro que é FIFA, não sei. E aí o que acontece? Nos campeonatos regionais, como é o Carioca, como é o Paulistão, enfim, você tem os árbitros daquela região apitando aqueles confrontos.
E aí, então, quando chega no Campeonato Carioca, o que a gente encontra no Campeonato Carioca são os árbitros de formação do Rio de Janeiro apitando o campeonato da sua região. O que o Vasco pede é que seja para o próximo jogo um árbitro de fora do Rio. E essa nota, então, da FERJ em relação ao seu trabalho que faz. E a opinião do nosso querido Lucas Pedrosa. O homem não para de... Não para. Olha aqui. Foi segunda, foi terça, potencializou na quarta, quinta e hoje de novo. Eles não me dão paz, cara. Aí, gente. Eles não me dão paz. Eu quero saber quem hoje vai é pagar o Botox de Lucas Pedrosa. Sexta-feira e eu tô estressado, meu irmão. Sextou. Olha brincadeira. aqui, eu quero saber quem vai pagar o Botox do Lucas Pedrosa. É Vamos só isso que eu quero fazer saber. uma parceria aí, as Ah, clínicas, entendeu? não é possível. Ou pedir pro Vasco. Ô, Né? ou pra FERJ. Ou pra FERJ. Alguém tem que pagar esse Botox. Falar de campo e bola. Vamos. Será que a gente consegue? Vamos imaginar que esse Que vai jogo ter vai jogo. acontecer, né? Eu vou contigo do lado do Vasco, antes com o Rafa do lado do Botafogo. Será que o Thiago vai escolher poupar alguns jogadores? A gente viu o susto do Luiz Henrique no último jogo. É arriscado, muito pensando na questão clínica, né? Mais do que qualquer outra coisa, né, Rafa? Só que o Thiago Nunes ele tem um problema sério, né? Ele não pode perder pontos nesse jogo, né? Por conta aí do Nova Iguaçu, que tá aí na tabela de classificação, tá no G4. Eis a questão, você, torcedor do Botafogo, pouparia o time para esse duelo decisivo da Libertadores? No meu caso, eu pouparia. Eu iria com os melhores para o jogo da Libertadores e tentaria aí encontrar soluções para colocar um time equilibrado contra o Vasco nesse clássico de domingo. E isso é muita loucura, né? Porque assim, eu sempre falo aqui a panela de pressão que acende dentro de um clube quando você não vai bem no regional. Mas é uma catástrofe pro Botafogo não ir bem na pré-Libertadores ou ser eliminado. Então, assim, até aqui, obviamente, e daqui pra frente também, esse é o jogo pro Botafogo mais importante do ano, Pedrosa. Sim. Eu Não mesclaria. pode perder. Eu mesclaria com certeza, ainda tem outros jogos dentro do Campeonato Carioca que você pode buscar uma Verdade. pontuação. O Campeonato Carioca não dá premiação, não tem nenhuma vantagem esportiva para o Botafogo nesse sentido. É muito mais nesse sentido aí que você falou, cria uma panela de pressão, ganhar é obrigação, não ganhar é crise. Então a grande competição do Botafogo nessa temporada é a Libertadores, tem que focar na Libertadores e é só isso que importa. E o Vasco? Vasco força máxima, porque não tem outra competição. Tem até a Copa do Brasil, se tiver que poupar no Carioca para jogar a Copa do Brasil, vai fazer isso, mas para domingo é força máxima. Como eu falei aqui, tudo que vem acontecendo dentro da comissão, isso é informação, isso tem trazido uma revolta tão grande que eles querem mostrar isso dentro de campo. Eles querem transformar essa revolta dentro de campo e fazer com que o Vasco se classifique. É isso aí, torcedor vascaíno. Essa confusão aí com a Federação do Rio, né? Sobre a arbitragem vai render muito ainda, né? Parece aí que querem acabar com o Vasco, né? Tirar o Vasco das competições aí, né? Principalmente das semifinais do Campeonato Carioca, né? Eu vejo isso aí como uma prejudicação total para complicar a vida do Vasco, né? Como foi aí em alguns brasileirões passados. Principalmente quando o Vasco caiu a última vez, o Vasco teve muito prejuízo com a arbitragem no Campeonato Brasileiro, né? Então é uma coisa que não está vindo de agora no Campeonato Carioca, está vindo lá do Campeonato Brasileiro, já de alguns anos atrás, o Vasco sendo muito prejudicado, né? E ninguém faz nada, ninguém consegue fazer nada para acabar com isso. É isso que deixa mais indignado e não tem uma solução, né, com esses árbitros aí que não são profissionais e dificultam muito para as equipes, né, competir seriamente os campeonatos, né, com dignidade. Então deixa aí sua opinião, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative a notificação, deixa seu like aí, né, e compartilha esse vídeo para chegar a mais torcedor vascaíno. Valeu!